Hello, bebê! Sejam bem-vindos ao CFF Awards, o prêmio do canal do Felipe Fontoura. A gente tem hoje o pior Flamengo de todos os tempos. Fizemos uma eleição, essa não é a escalação só do Felipe, não é a seleção do Felipe Fontoura e da equipe do canal. Foi uma seleção, uma votação feita por você também. Você ajudou a gente a montar aí os piores jogadores do 1 ao 11 que vestiram rubro-negro e o pior treinador de todos. A votação aconteceu lá no nosso Instagram. Você podia estar colado com a gente lá, podia ter participado. É só você seguir a gente no @canal do Felipe Fontoura. Também rolou lá no Twitter, no @ofelipefontoura. Você pode ficar ligado nessas duas redes, porque a gente vai fazer algumas outras votações e você pode participar. Beleza? Então é isso, escalamos e assim os mais votados venceram. Para que não seja nem a minha opinião nem a sua, é uma opinião generalizada. Vamos começar? Vamos para a votação, posição por posição. Quem foi o pior goleiro da história do Flamengo? Amigos e amigas, talvez tenha sido a votação mais fácil. Apesar de termos aí, ó, lembraram muito do Thiago, do Klemer, do Getúlio Vargas, do Hugo Souza, do Diego. Lembram do Diego, bracinho de jacaré? O goleiro de Totó foi muito lembrado, foi quase lá mais. Disparadaço, o pior goleiro da história do Flamengo, de acordo com a nossa votação, foi Alex Muralha. Alex Muralha, na votação popular, foi escolhido como o pior goleiro que já vestiu rubro-negro em todos os tempos. Comigo comentando a voz do Urubu José. Pois é, Felipe. Alex Roberto Santana Rafael, mais conhecido como Alex Muralha, ou simplesmente Muralha. Ele nasceu em Três Corações, dia 10 de novembro de 1979. É um futebolista brasileiro que atua como goleiro. Atualmente joga pelo Mirassol, clube onde joga o namorado da Isa, cantora Isa também. Bela Atualmente, Muralha tem 33 anos, 1,86 m, é destro. Passou pela seleção brasileira em um surto coletivo de todos que cogitaram a sua convocação. Muito bom. Este é Alex Muralha. Não apenas venceu o goleiro, né? Não apenas venceu o goleiro, o pior goleiro da história do Flamengo, como Alex Muralha também venceu o prêmio geral, o pior jogador. Foi o mais votado, disparado, o unânime da parada. Mas vamos de lateral direita. Lateral direita também tivemos muitos jogadores citados, muitos jogadores lembrados. Ó, lembraram do Everton Silva, do Digão, Gauchinho, Rivera, até o Varela entrou na brincadeira aí, o Maurinho, nosso amigo Maurinho, mas a disputa ficou acirrada entre Pará, que acabou ficando com o segundo lugar, e ele, considerado o pior lateral direito que passou na história do Flamengo, que vestiu a número 2. Às vezes nem vestem esses números, tá? Mas é o romance da camisa número 2 do lateral direito. Quem é? China! China é o pior lateral direito da história do Flamengo. Esse era dose, esse era bruto mesmo. Com vocês o comentário e a sabedoria da voz. Quem era China? Pois é, Leonardo Bruno dos Santos Silva, para os mais íntimos, China. Carioca da Gema, nasceu dia 14 de agosto de 1980. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral direito. Hoje tem 42 anos e... Posso mandar uma curiosidade em relação ao China, Felipe Fontoura? Deve. Uma curiosidade a seu respeito, segundo o Wikipedia, é que ele foi descoberto por um cego. Seu Nil... É mentira, moleque. Ele não foi descoberto por um cego. Seu Nildo, o ceguinho que descobriu, eu acredito, deu o seguinte depoimento a respeito de China. O segredo é ouvir as próprias crianças. Elas comentam que um colega deu uma lambreta, driblou de um jeito, de outro. Criança não mente jamais. Já dava pra perceber que o China era bom de bola. Tá bom. Garantiu seu Nildo ceguinho. Seu Nildo, faz sentido. Um cego viu o futebol do China. Faz sentido. Muito bom, então China é o pior lateral da história do Flamengo. Vamos avançar porque é hora de falar da lateral esquerda. Se de um lado tivemos China, do outro lado, na lateral esquerda, muitos nomes foram lembrados, tá? Tivemos muitos nomes também relembrados, alguns daqueles de dar frio, de dar arrepio na espinha. Lembraram do Cássio, Magal, Thalisson, cara, o Thalisson era bem ruim, o João Paulo. Lembraram também do Anderson Pico. O Anderson Pico ficou ali, ó, foi quase o Anderson Pico. Acabou ficando com a medalha de prata, mas disparadaço também. Quase em conteste.
O pior lateral esquerdo da história do Flamengo foi Rodrigo Alvim. Rodrigo Alvim e os esquilos. Eu precisava fazer essa piada, é muito ruim, mas o futebol do Rodrigo Alvim e o seu cabelo também não era das melhores coisas. Quem era Rodrigo Alvim? A sua piada combinou com o péssimo futebol do Rodrigo Alvim, Felipe Fontoura. Rodrigo Oliveira da Silva Alvim, os mais íntimos, Rodrigo Alvim. Nascido em Porto Alegre, dia 23 de novembro de 1983, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral esquerdo. Hoje tá com seus 39 anos ali, 1,82 m, canhotinho, né? Geralmente canhoto sabe jogar, né? 39 anos? Exatamente, tá novo. Não, podia não. Tá novo. Não podia não. Inclusive, ele passou pelo Wolfsburg, da Alemanha, que hoje vive um péssimo momento lá na Alemanha, né? Eles já desde 2008, 2009 né? Contratam mal, né? Tá justificado. Rodrigo Alvim e esse seu estilo de cantor de música, aqueles forrós do Nordeste, cara, tem todo estilo, tipo Wesley Safadão na Agora, Felipe, antiga. Há um padrão belíssimo de esquisito na lateral esquerda do Flamengo, né? Felipe Luiz também é esquisito. Há um padrão. Este style já perdura há muito tempo. Noninho do Urubu. Nessa época era na Gávea ainda, né? Vamos lá, porque é hora de falar da dupla de zaga. A dupla de zaga do Flamengo. Essa foi bem disputada também, tá? Bem disputada. Vários nomes foram lembrados, vários nomes de grandes jogadores. Mas no final das contas a gente ficou aqui, ó, começando pelo zagueiro da direita, que foi o disparado grande vencedor da dupla de zaga, né? Vale só lembrar que a gente teve bons nomes lembrados aqui, como Rodrigo Arroz, Alex Silva, Pirulito. Tivemos também Thiago Salles, Rafael Vaz, Henrique, Donati, Léo Valença, Gustavo Geladeira. Quem mais? O Wellington. O Wellington ficou aqui, ó. Ele, César Martins, bateram ali na porta. Também tivemos o Wallace e Moisés. Todos esses lembrados. Mas quem levou o lado direito da zaga do Flamengo foi Irineu. Façam festas porque ele ganhou o melhor pior zagueiro. Grande Irineu. Veio da leva, né, Pete? Veio da leva dos craques, não veio? Exatamente, Felipe. Mais um da safra de ouro lá do Ipatinga. Irineu Calixto Couto, mais conhecido como Irineu, né? O nome dele mesmo. Até para apelido é um pouco criativo. Ele é paulista, né? Nasceu dia 27 de março de 1983. É um ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Tá com seus 40 anos hoje. Tem 1,87 m, é destro. E é mais um remanescente, né, Felipe? Daquele belíssimo Ipatinga que o Flamengo, né, tentou fazer uma máquina. Enfim. Grande time montado pelo Flamengo, pegando os fenômenos do Ipatinga. Esse aí é um dos gênios do futebol. Então tá aí, com a camisa 3, 4 ou 55, a camisa que você achar que ele merece. Irineu é um dos zagueiros, E ó, o Irineu foi muito bem votado, tá? Do lado dele eu falei, teve uma disputa acirrada entre o Wellington e o vencedor. E o grande vencedor, mas foi acirrada mesmo. A gente teve que desempatar. E o desempate foi empatado mesmo. O desempate foi via Felipe e Pítio. Aí sim a gente palpitou nessa. Então a dupla era o Wellington ou o grande vencedor, que é ele, Frickson Eraso. Eraso, craque, seleção equatoriana. Não era de qualquer lugar não, era craque de seleção, titular de seleção da seleção equatoriana. Quem era Frickson Eraso? Frickson Rafael Eraso Viveiro, nascido em Esmeraldas, em 5 de maio de 1988, é um ex-futebolista equatoriano que atuava como zagueiro. Hoje está com seus 35 anos, né? Se aposentou cedo, coitado. Se aposentou cedo. Ele acho que passou até do tempo. Ele chegou cantando bastante na época do Flamengo. Também. Exatamente. E é impressionante que ele conseguiu ainda jogar no Grêmio, no Atlético Mineiro, no Vasco da Gama, depois no Barcelona de Guayaquil e depois no 9 de outubro. Enfim. Conseguiu perdurar o palmas para o agente. Palmas para o empresário de Frickson Eraso. E está formada a dupla de zaga, hein? Ô Felipe, posso só fazer uma observação aí que eu acho que prejudicou também o Eraso. O alinhamento
da palavra caixa ali, né? Do banco caixa, com Adidas na camisa do Frickson. Cara, tá gritando. As apresentações eram tristes. Tá complicado. Não, mas tá bem alinhado se você for levar em consideração aos muros do Ninho do Urubu agora, aos belos quadros que botaram no Ninho do Urubu. Lembra muito esse alinhamento da camisa do Eraso aí, ó. Lembra muito. Alinhamento de centavos. Alinhamento maneiríssimo. Que dupla de zaga. Então tá isso. Estamos escalados com Irineu e Frickson Eraso. A dupla para passar segurança pro goleiro Muralha. Segura. É uma dupla muito segura e consistente. Vamos de volância. Volantes, nós precisávamos escolher um camisa 5 e um camisa 8. Precisávamos escolher 2 bons volantes. 2 daqueles que marcaram história no Flamengo e que você adoraria não vê-los mais com a camisa do Flamengo, nunca mais. Que você gostaria de nem ter presenciado. Bom, vários nomes foram lembrados, né, para essa dupla posição aí. O Rocha foi lembrado, Márcio Araújo, o Mozart era ruim, Douglas Silva, o Amaral é injustiça, Arão também é injustiça. Quem mais? Kleber Santana, Cleiton, Feijão, Diego Silva, o Léo Medeiros foi muito votado, Vampeta muito votado, Da Silva, Leandro Salino, vários jogadores muito votados, mas com a camisa 5, o responsável por proteger o pior Flamengo de todos os tempos é ele, Jailton. Faz a festa, torcedor, porque é o Jailton. Põe na tela o prêmio do melhor pior de todos os tempos aí, na volância. Quem era Jailton? Felipe, essa informação aí vai ficar um pouco precária, porque nem o Wikipedia... Na verdade, o Wikipedia tem a informação dele, mas em inglês, porque eu não faço ideia. Mas enfim, Jailton da Cruz Alves, ou só Jailton, era um volante brasileiro, né? E na época que foi atualizado, ele jogava pelo Fortaleza. Vocês esqueceram do Wikipedia dele também. Ele nasceu em Aracaju, né, Sergipe, dia 19 de abril de 82. E aí com passagens por Curitiba, Flamengo... O último clube dele era o Confiança, né? Grande Ailton. É isso. Grande Ailton, também difícil de achar fotos do Jailton. Inclusive, Felipe, jogando. Foi o antecessor da camisa 14. O antecessor da Arrascaeta. Exatamente. Um futebol parecido, joga um futebol muito parecido. Jailton e Arrascaeta tem bola, tem campo, tem traves. O futebol é parecido, bem parecido o futebol que eles jogam. Mas ao lado do Jailton, né? Porque você tem que ter uma dupla, eu sempre falo, não adianta você cobrar apenas do volante camisa 5, você tem que ter alguém do lado dele que ajude na proteção, na criação, alguém com muita qualidade para ser o segundo pior volante da história do Flamengo. E ele não podia ser outro, o homem da bermuda tactel, o homem apresentado com a camisa falsa do Flamengo, comprou uma camisa na Uruguaiana, é o Val! Val! Que dupla! Val, grande jogador. Val. O que falar do Val? O que falar, Felipe Fontoura e galera de casa, sobre Lucivaldo Lázaro de Abreu, ou popularmente, né, por mais íntimos, conhecido como Val. Ele é natural de Natal, nasceu dia 25 de agosto de 83, é um futebolista brasileiro que atua como volante. Atualmente está na Caldense, ou seja, Lucivaldo está em atividade aos 39 anos. O seu apelido... Quantos anos ele tinha, Ivo? Nessa foto. Ele tem 39 hoje? Essa foto aí é de 20 anos atrás, velho. Então, de repente ele trabalhou... Ele tinha 19 anos. Ele trabalhou na obra, é complicado. Caralho, tinha 19 anos, Felipe, até porque ele tem também o apelido de Val Pedreiro. Um apelido carinhoso. Um apelido carinhoso. Ele veste a camisa 15 lá na Caldense. E... eu quero muito ver um jogo do Val. Em atividade. Eu vou pegar um jogo do Val em atividade e trazer pra gente aqui nos Jogos Perdíveis. Eu vou pegar, dane-se. Vamos ter Val. Se montamos a dupla de meio de campo mais defensiva, aquela que protege o time, protege Irineu e como é que ficou a nossa dupla? Irineu e Eraso. Agora vamos para a parte criativa do time. Os meias armadores, os craques que envergam a camisa que já foi de Zico, os craques que envergam o manto 10, pão de queijo. Quem será? Bom, vamos lá então. Nos nomes citados, tivemos bons jogadores. Sambueza foi muito citado. Max Biancucci, bem lembrado. Vitor Vinícius, o Vitinho, foi lembrado. Vinícius Pacheco, também quase pegou.
Peralta, era um bom jogador Peralta. Matheus Oliveira, o filho do Bebeto, quase também foi citado. Botinelli, esse só teve um voto, até para ser lembrado, o Botinelli não foi muito. Lucas Mugni, muitos votos para o Lucas Mugni. Mancoejo, e chegamos aos dois grandes vencedores. Ele, que fez um golaço na semifinal, acho, se não me engano, na semifinal contra o Cruzeiro da Copa do Brasil em 2013. Uma máquina, homem, ou era a oitava de final, era a quarta, não importa. Mas era uma máquina, uma bola de canela que ele mata, uma linda bola de canela. O camisa 10 da Gávea, a fera, o fenômeno, Carlos Eduardo! Carlos Eduardo! Que bom, mas que jogador. Até na foto ele tá sem vontade, mãe. Esse sugou um sangue do Flamengo. Quem era Carlos Eduardo além de meu pai, Pítio? Eu tô cansado só de ver a foto dele. Carlos Eduardo Marques Carlini é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente joga no Jorge Wilstermann, ou Jorge Wilstermann, chame como você quiser, da Bolívia. No ano de 2010. Curiosidade, hein? Curiosidade. No ano de 2010, esteve na lista dos pré-convocados por Dunga para a Copa do Mundo realizada na África do Sul. Atualmente está com seus 36 anos, nasceu dia 18 de julho de 87. Ele é natural lá de Ajuricaba, Rio Grande do Sul. E ele veste a camisa, não interessa para ninguém, porque não tem também aqui. Grande Carlos Eduardo, como eu falei, ele ajudou o Flamengo a ser campeão em 2013. Se não fosse ele, o Flamengo não teria esse título da Copa do Brasil e injustamente está aí colocado como um jogador ruim. Era um grande craque, Carlos Eduardo. Mas você votou. Felipe Fontoura, um fenômeno. Tivemos piores que ele? Tivemos. Eu votaria no Sambuesa. Tivemos piores que ele. Eu votei no Sambuesa. Então tá aí, ó. Ele foi escolhido, mas ao lado dele, como meia de criação também, um outro gênio. Esse só perdeu em votação no geral pro Muralha. No geral, na votação geral, é o segundo mais lembrado, não apenas como o pior meia que vestiu rubro-negro, mas como um dos piores jogadores que vestiram rubro-negro. Walter Minhoca! Pois é, Felipe, vestir rubro-negro não tem pra ninguém. Não, tem sim, tem muita mas gente teve que vestiu pro Walter Minhoca, merecia, exatamente. Walter Júnior da Silva Clementino. Ou, né, para os mais íntimos, Walter Minhoca, natural de Betim, nasceu dia 12 de janeiro de 82, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como meia, e é mais um da belíssima safra do pão de queijo, da belíssima safra do Ipatinga, que na época até foi chamado de Ipatinga Flamengo, Flamengo e Ipatinga, pois é, essa parceria de centavos aí. Era o Bayern de Ipatinga. Exatamente. O Manchester Ipatinga City. Era um timaço, moleque, uma máquina. E Walter Minhoca, como eu falei, escolhido aí para ser o outro meia armador ao lado de Carlos Eduardo, criando, produzindo e levando o Flamengo a grandes glórias. Grande Walter Minhoca. Walter Minhoca foda. Walter Minhoca era muito ruim, tadinho. Muito ruim. Mas vamos avançar porque falta apenas a dupla de ataque, hein? Chegamos, é hora de atacar, é hora de lembrar quem são os dois piores atacantes que vestiram rubro-negro, de acordo não só comigo, mas com a nossa galera, de acordo com você que estava em casa aí, você que estava no nosso Instagram, @canal do Felipe Fontoura, ou no nosso Twitter, @ofelipefontoura e votou. Bom, vamos lá, lembrados, tá? Tivemos vários jogadores lembrados, como Dimba, Denis Marques, Marinho, Lincoln, jogadores recentes aí, Dil, Bruno Mezenga, Marcos Denner, David, Christian Borja, Cirino, Gabriel Jamal, Nixon, Berrio, Paulinho, El Tigre Ramírez, Josiel, muitos jogadores lembrados, mas os dois maiores, os dois melhores, aqueles que dispararam, foram ele, Val Baiano! É Val Baiano, escolhido como um dos dois centroavantes que melhor vestiram o rubro-negro. Quer dizer, na verdade, pior vestiram o rubro-negro. Grande Val Baiano, que era quem? Minha produção, quem era Val Baiano? Osvaldo Félix Souza, mais conhecido como Val Baiano. Natural de Jequié, nasceu dia 7 de abril de 81, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como centroavante.
Tá com seus 42 anos, é destro, apelidado aí de Val Baiano pros mais íntimos, mas também Val Cangula, Val da Bahia. Hoje está aposentado, seu último clube foi o Oeste. E no dia 6 de outubro de 2010, com Luxemburgo no comando do Flamengo, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, Val Baiano foi lançado a campo para substituir David aos 26 minutos do segundo tempo. Após 4 minutos em campo, Val Baiano, Osvaldo Félix, recebeu o cruzamento de Marquinhos pela direita e cabeceou no canto esquerdo do goleiro. É gol. É golaço. Foi o primeiro dele pelo clube em 11 jogos. Depois fez mais 2 gols pelo Flamengo, estes em um jogo contra o Avaí na ressacada. Muito bom, hein? Grande história do Val Baiano no Mengão. Craque Val Baiano e muito bem votado ao lado de Val Baiano, o segundo atacante do Flamengo, a dupla de ataque de Val Baiano, era o craque. Esse é bem difícil achar fotos dele para fazer a nossa arte de prêmio. O craque atacante Negreiros! Vem, Negreiros, vem, Negreiros, vem, Negreiros, vem receber seu prêmio. E aí, Picho, belo Negreiros, não? Belo jogador. Isso aí, pra quem não sabe, é um recorte do jornal. Foi onde a gente achou ele. Pois é, Felipe. José de Carlos de Lima Negreiros, mais conhecido como Negreiros, ele nasceu em Boqueirão, no dia 20 de março de 1980, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Atualmente é o treinador do Foz do Iguaçu, tá com seus 43 anos aí, altura 1,84 metros, e tem uma curiosidade aqui, Felipe. Negreiros conciliava os trabalhos de carregador de colchões e jogador de futebol em sua cidade natal até os 22 anos, quando profissionalizou-se e passou a se destacar fazendo importantes gols pelo Campinense da Paraíba, principal clube da sua cidade natal. Podia ter ficado vendendo colchão. Vender colchão é maneiro pra cacete, pô, dá um dinheirinho, pô, colchão é caro. Trabalho digno. Não, e é caro, vender colchão é caro pra cacete, os bagulhos, pô, dá dinheiro, era melhor ainda. Negreiros, a gente vai passar por Foz do Iguaçu aí daqui a uns dias, quem sabe a gente não marca uma entrevista contigo aí, treinando Foz do Iguaçu. Vai que, né? Vai que, Negreiros. Bom, e pra fechar, quem foi o pior treinador? Quem foi que comandou o Flamengo, que não conseguiu segurar a peteca de acordo com a grande maioria das pessoas que votaram nessa enquete de o pior Flamengo de todos os tempos? Lembrados: Domènec Torrent, Celso Roth, Ney Franco, Lula Pereira, Cristóvão Borges, Silas. Não lembraram de Washington Rodrigues. Nem entrou. Washington Rodrigues não foi nem lembrado. Mas o pior treinador de todos os tempos foi Vitor Pereira. Vitor Pereira, o treinador português. Façam uma festa para Vitor Pereira, que achou que não ia ser lembrado no Flamengo. Está sendo lembrado pela torcida como o pior treinador que já passou no rubro-negro. Você que decidiu, você que escolheu o Vitinho como o pior treinador da história. Tá dito, tá falado. O time ficou assim então, né? O time do Flamengo, o pior time de todos os tempos. É o pior Flamengo de todos os tempos, do 1 ao 11, escalado no nosso campinho. Desse jeito aí, ó lá que beleza. Muralha, que time. China, Irineu Eraso, Rodrigo Alvim, Jailton Val, Minhoca e Carlos Eduardo. Val Baiano, Negreiros, tudo isso no comando de Vitor Pereira. Ganha de quem esse time, produção? Ninguém. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o pior Flamengo de todos os tempos. Concorda? Trocaria alguém? Botaria alguém diferente? Comenta aqui embaixo. Escreve o que você achou. Diz quem você acha. Isso é injusto, isso tá certo. Esse era horroroso mesmo. Faltou tal pessoa. Bota aí no comentário pra gente saber o que você achou. O pior Flamengo de todos os tempos. E teremos em breve o melhor Flamengo de todos os tempos. Aí o bicho vai pegar, né? Se você curtiu esse vídeo, se você gosta do nosso conteúdo aqui do canal do Felipe Fontoura, curte o vídeo, comenta e compartilha com mais pessoas. Hasta la próxima, bebês, porque nós fomos. Depois dessa a gente vai ter que passar alguns dias assistindo a Arrascaeta jogar, porque eu preciso tirar essas imagens da minha cabeça. Tchau! Uma vez Flamengo, uma vez Caffè Gimoca, piacere mio. Sportsbet.io. Entre nesse jogo. Sua torcida, seu palpite e muito mais emoção. O papai chegou. Vem, joga junto.